pessoal, eu sou a Neuza Maria Bojiquian, estamos hoje no ar com mais um número do Diálogos INEU. No penúltimo episódio do Diálogos, eu e o professor Marcos Cordeiro Pires, da Unesp de Marília, discutimos algumas questões sobre as relações entre Estados Unidos, China e América Latina. Nesse episódio de hoje, eu convidei o professor Marcos Sepic, que é titular do Departamento de Economia e Relações Internacionais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, para também falar das relações Estados Unidos e China, mas a ênfase na abordagem do professor Sepic vai ser sobre a questão da segurança. Com a troca do governo nos Estados Unidos, surgiram algumas discussões sobre o perfil das relações sino-americanas, sobre possíveis mudanças. São questionamentos, estaria havendo mudanças ou não, ou se seria, né, continuidade do que a gente viu durante o governo Donald Trump. Mas, enfim, essa discussão ela está se desenvolvendo, a gente está no início do governo Biden, portanto, ainda temos um tempo. Um documento publicado pelo Atlantic Council no começo deste ano, de 2020, de autoria anônima, sugere uma resposta política qualitativamente diferente, ou seja, demanda uma mudança, demanda uma abordagem política do novo governo dos Estados Unidos, que contenham aí aspectos, atributos bastante diferentes do que a gente viu anteriormente. Inclusive, já foi citado pelo professor Marcos Sepic isso em falas, em algum material que ele já publicou, mas o que vem nesse documento é uma crítica à estratégia de contenção com características chinesas, né, chamado. E aponta que o desafio mais importante que os Estados Unidos enfrentam no século XXI é a ascensão de uma China cada vez mais autoritária sob o governo do presidente e secretário-geral Xi Jinping. Ou seja, então aqui está colocando a pessoa, né, a liderança do Xi Jinping como um problema, né? Seria aí um dos responsáveis por esse novo perfil da política chinesa. O documento que aparece aqui na tela chama-se The Longer Telegram Towards a New American China Strategy, de 2021, assinado anônimos, né, como a gente já falou. E, bom, até o momento, o que nós podemos notar é que o governo Biden tende a seguir com uma rivalidade estratégica com a China, que nos Estados Unidos parece que tomou o lugar do paradigma da guerra ao terrorismo, que a gente via desde 2001. Né? Então, isso aparece muito nesses últimos governos. A gente viu em Obama, a gente viu no Trump, com toda a peculiaridade, né, desse governo Trump, mas a gente viu um segmento, e agora com Biden tem alguns indícios de que isso continua. Então, está havendo uma continuidade. Há uma semana atrás, o presidente Biden advertiu que se os Estados Unidos acabassem numa guerra real, uma guerra de verdade, com uma grande potência, isso poderia ser o resultado de um ataque cibernético significativo ao país, às instituições do país, inclusive não só as Forças Armadas, mas também as instituições privadas, ou seja, as empresas, né? Então, ele estava destacando como uma crescente ameaça, né? Para quem não acompanhou os informes sobre os Estados Unidos, né, da última semana, o presidente estava no escritório do diretor de inteligência nacional se manifestando a respeito dos ataques às empresas norte-americanas, incluindo aí a empresa de processamento de carnes, a JBS, e esses ataques afetaram o abastecimento de combustível e alimentos em diversas partes dos Estados Unidos. Isso nos mostra que a segurança cibernética foi parar realmente no topo da agenda do governo Biden, e ele faz referências à Rússia, mas ele também faz referência à China, e ele faz referência especificamente ao presidente Xi Jinping. Então, Marco, eu te pergunto, o que muda sob o governo Biden? Sim, porque eu estou colocando o que muda
Em porque assim, relação... há uma questão, né? Se é que muda, porque apontar para supostas ameaças colocadas pela China não é de hoje, né? Então eu queria que você comentasse, né, para a gente sobre essa nova política do governo Biden para a China. Muito boa noite, Neuza. É um prazer estar aqui participando desses diálogos do INEU e poder conversar sobre esse tema que, como você destacou, está no centro da conjuntura, da agenda, do noticiário, né, e das nossas preocupações diárias. Havia uma expectativa, bom, em primeiro, as condições em que Biden é eleito faziam com que qualquer retórica de política externa dele, sobretudo em relação à Rússia e à China, tivesse que ser muito dura no início para justamente credenciá-lo junto a uma parcela daqueles eleitores do Trump e do Partido Republicano que haviam sido se sentido abandonados, né? Então atendia a uma questão política e eleitoral interna. Mas logo se revelou que, tanto pela escolha do perfil da equipe, né, de segurança nacional, do secretário de Estado, do secretário de Defesa, embaixador na ONU, o secretário de Comércio, a secretária de Comércio Exterior, todo o perfil da equipe do Biden, ela tinha uma retórica muito agressiva contra a China, mais até do que a Rússia, né, que tinha protagonizado aqueles episódios com o Partido Democrata já na eleição do próprio Trump, né, na eleição anterior. Então, nós fomos a pesquisar, digamos assim, as razões pelas quais esta aparente continuidade, ou esta continuidade tanto discursiva na política externa, quanto em termos de ações mesmo, porque boa parte das sanções econômicas, dos aspectos das tarifas, né, da sobretaxa, da proposição nos organismos internacionais de uma atitude mais dura contra a China, elas foram mantidas desde o governo Trump. Alguma coisa como impedir o TikTok ou o ByteDance foram retiradas, mas isso era o menos importante até agora. Então, não apenas as medidas da chamada guerra comercial, né, e medidas de competição tecnológica foram mantidas, como algumas foram ampliadas. Agora, recentemente, em julho, houve um conjunto novo de sanções contra empresas chinesas, né? Então, nós procuramos identificar as razões para isso, tanto em termos dos grupos de interesse que se beneficiam desta política, e eles estão tanto na burocracia, né, do Estado americano. As Forças Armadas foram protagonistas muito importantes nesse que você chamou de mudança do paradigma do inimigo externo, né? Mas também de interesses empresariais, que não são homogêneos dentro dos Estados Unidos. Por exemplo, este ano, mesmo com a crise da pandemia, os Estados Unidos continuam sendo, de longe, quem mais origina investimento externo direto na economia chinesa, que tem sido muito robusto, né? Então, é possível, por exemplo, para uma grande companhia como a Google, né, não poder operar dentro do mercado chinês por razões de competição comercial, mas, ao mesmo tempo, abrir um centro de pesquisa em inteligência artificial com investimentos muito vultosos, né, em Xangai. Então, é muito contraditório o comportamento desses atores dentro dos Estados Unidos, em parte porque os efeitos da guerra comercial eles foram basicamente neutralizados pela própria demanda, né? Há um aquecimento da economia americana e um aumento da demanda. O déficit, na verdade, americano com a China aumentou nos anos Trump, né, a despeito de toda aquela retórica. Então, tudo isso, já do ponto de vista comercial e econômico e da competição tecnológica, ele é muito contraditório. Em relação à segurança, mais ainda, né, porque a China não coloca, de fato, nenhuma ameaça direta para os Estados Unidos ou para os interesses americanos do ponto de vista militar, né? A China tem um orçamento de defesa que é crescente, mas ele é muito inferior aos Estados Unidos, e ela não se coloca diretamente em competição com os Estados Unidos do ponto de vista militar. Mas no âmbito interno dos Estados Unidos, eu destaco o papel das Forças Armadas, do aparato de segurança nacional, porque havia uma contradição muito grande entre uma justificativa da política externa americana para os gastos militares elevados, que era a guerra global contra o terrorismo, desde os anos Bush, e
e a relativa ineficiência ou improdutividade desses gastos. Os Estados Unidos chegam a gastar aí quase 6 trilhões de dólares nas guerras do Iraque e do Afeganistão, e começou a ficar chato para o público americano você justificar um volume de gastos com defesa tão elevado se as ameaças são de natureza, inclusive, não estatal. Então, durante o governo Trump, o que aconteceu foi uma espécie de ajuste entre a realidade e o discurso, né? E trazer a China e a Rússia para o centro da justificativa dessa tentativa de manutenção de uma posição de primazia dos Estados Unidos na cena de segurança internacional foi mais um ajuste, digamos assim, estrutural na política americana do que propriamente uma variação das preferências políticas do presidente de plantão naquele momento. Bom, o fato é que esses discursos contra a China, eles continuaram, e as reuniões logo lá, a primeira reunião de cúpula no Alasca, né, entre as equipes, elas tornaram uma coisa mais azeda ainda nas relações, né? Desde os temas de Hong Kong, o Xinjiang, a questão dos ataques cibernéticos, a própria questão da pandemia, a securitização e a politização do tema da pandemia continuou muito, muito agressiva entre eles, né? E isso veio vindo. Você mencionou esse episódio, esse discurso em que o presidente Biden agora, recentemente, né, anunciou que responderia eventualmente a um ataque cibernético com ações militares convencionais. Nós tivemos agora, no dia 23 de julho, a primeira vez que foi aplicada a nova lei chinesa contra as sanções internacionais, então, atingindo personalidades, pessoas, né, americanas, com esta lei. Então, embora as respostas chinesas sempre sejam respostas menos práticas, assim, mais chamando a continuidade do diálogo, chamando a coexistência e tal, elas também vêm sendo dadas, né? Nesse sentido, a gente pode falar de uma deterioração ainda nesse primeiro semestre de governo Biden, de uma deterioração adicional das relações entre China e Estados Unidos. Eu não vejo assim que a coisa tenha caminhado para uma negociação, para uma melhora, para a resolução de alguns desses contenciosos. Eles continuam bem vivos em andamento, no plano conjuntural. E isso tem a ver com uma situação que é estrutural, né, de relativo, não declínio da economia e da capacidade tecnológica americana, mas da necessidade de conviver com pelo menos um outro ator, né, e outros protagonistas no sistema internacional que, em alguma medida, competem diretamente. Então, tem muito de comercial nessa disputa e tem muito de disputar quem é que está na fronteira de inovação tecnológica. E a China, como você mencionou, diferentemente da União Soviética, não se caracteriza apenas pelo seu tipo de regime político, mas exatamente por um regime político que é muito mais flexível e que desenvolveu uma parceria com iniciativa privada, com o setor capitalista da economia, muito forte, que, portanto, pela sua escala, pela capacidade de organizar investimentos e tal, está apresentando um desafio de competição para os Estados Unidos, que faz com que, no plano da segurança, as políticas americanas para a China sejam de contenção, tentativa de contenção, e retórico, né, de política externa. E no plano econômico e tecnológico, comercial e tecnológico, sobretudo, elas são de competição estratégica. Por isso que a gente diz que os dois conceitos, eles não são alternativos, né? Eles são complementares na nova política externa do governo Biden para a China. Nesse setor de alta tecnologia, hoje, Estados Unidos e China respondem por 90% da capitalização de mercado, né, das maiores plataformas digitais, 50% do gasto de internet das coisas do mundo, das tecnologias de blockchain, né, mais de 75% da computação em nuvem. O valor de mercado disso é de empresas que são predominantemente americanas, mas em segundo lugar chinesas e crescentemente conseguindo competir na fronteira de inovação tecnológica, né? Então há uma razão, digamos assim, mais estrutural para esta animosidade. Por outro lado, tanto a parte chinesa quanto o próprio perfil do governo Biden
tem enfatizado que existem problemas, né, nessa transição global que estamos vivendo, que demandam mais cooperação do que conflito. E o principal deles é a questão do aquecimento global, né, e a mudança climática. Então, eu não sou pessimista assim, no sentido de que esta degradação do ambiente de segurança internacional vai continuar indefinidamente nos empurrando para alguma coisa mais próxima de uma situação como a da Primeira Guerra Mundial, né, em que o enrijecimento de alianças em torno das duas principais potências e o aumento das hostilidades podem fazer com que alguma hostilidade periférica leve a um tipo de confrontação central entre elas, né? Acho que a gente tem que tomar muito cuidado com essas analogias históricas, tanto com a analogia com a Guerra Fria, quanto com a analogia com a Primeira Guerra Mundial, com o enrijecimento do sistema de alianças que leva à Primeira Guerra Mundial. A ideia de que há grandes antagonismos ideológicos, né, que colocariam questão de vida e morte, a separação entre Estados Unidos e China, ela é mais implausível ainda, mais difícil de convencer qualquer pessoa que conheça um pouco mais os Estados Unidos ou a própria China, né? Inclusive os americanos e os chineses. Então, eu não acredito que a maior tendência seja essa. Agora, haverá um período, está havendo esse período, que pode durar meses, mas pode durar anos ainda, em que nós tendemos a ter uma degradação do ambiente de segurança por conta de um outro efeito, que é uma herança maldita, digamos assim, do governo Trump, que é uma desorganização das instituições internacionais capazes de regular e moderar o conflito, tanto das instituições formais, né, o caso do próprio sistema de resolução de controvérsias, da Organização Mundial do Comércio, ou o funcionamento do Conselho de Segurança da ONU, a possibilidade de nós termos instituições formais que, digamos assim, facilitassem a conversa entre Estados Unidos e China, quanto de algumas instituições informais. O caso que nós analisamos, né, o Augusto Dallagnol e eu, num artigo recente, da degradação do equilíbrio estratégico no plano das negociações de controle de armas nucleares, né? A questão da corrida espacial, todas essas áreas em que estas instituições que são informais, mas são muito importantes no sistema internacional, sofreram nesse período Trump. Então, eu acho que tanto pela força inercial do que a gente viveu nos últimos anos, quanto pelas razões, digamos, subjacentes desse conflito, dessa política belicosa, né, dessa retórica agressiva dos Estados Unidos em relação à China, as coisas ainda vão piorar um pouco antes de começarem a melhorar. Essa é a principal impressão que eu tenho nesse momento da situação que nós vivemos. Se nós vamos terminar o governo Biden ainda com esse tipo de situação, é algo que nós não temos bola de cristal para saber, mas é uma possibilidade de que as coisas continuem piorando por um bom tempo ainda. De fato, Marco, eu tenho falado em algumas discussões sobre as relações Estados Unidos e China, que nos Estados Unidos existe a gente pode tentar explicar, né, os rumos, né, o perfil dessa política norte-americana para a China, ela com base nas ideias, na ideologia, né, esse consenso que a gente nota que estaria havendo, e também os interesses. Então, a força dos grupos de interesse, tanto da política, tanto dos atores políticos, né, que a gente vê, você citou aí as Forças Armadas, ou seja, todo o orçamento envolvido nisso, e quando você retira, quando você muda esse curso, retirando as tropas de determinados locais, e o que vai se fazer com esse contingente, isso tudo gera desconforto, isso gera uma mobilidade. Então, tem grupos de interesse, atores políticos, a gente vê no Congresso também, que é um outro ator político, mas a gente vê também nas instituições privadas, ou seja, grupos de interesses aí da iniciativa privada. E as próprias instituições, que, no sentido de regras, no sentido de leis domésticas, né, dos Estados Unidos, que também influenciam nesse curso da política dos Estados Unidos para a China. E aí explicariam essa hipótese de continuidade da competição estratégica, conforme você definiu aí,
né, trouxe esse conceito nessas relações. Agora, essa estratégia ela encontra desafios também, né? Porque a relação de cooperação vista entre a China e a Rússia, ela atravessa, né, ela bate de frente com os interesses dos Estados Unidos, com a estratégia dos Estados Unidos, na medida em que os Estados Unidos não conseguem assegurar o alinhamento exclusivo de aliados, né? Os Estados Unidos têm que dividir ou aceitar a relação desses aliados com a China também. Então, ela não consegue, os Estados Unidos não conseguem manter a exclusividade, né, o alinhamento automático, incondicional desses aliados. A gente pode citar aí a Austrália, o Japão, os países do Sudeste Asiático, né, conforme a gente tem visto aí alguns interesses desses países, né, se destacando. Os interesses econômicos aí saltam, né, aos olhos aí dos analistas. E, além disso, os esforços dos Estados Unidos para brecar o desenvolvimento tecnológico da China, por meio da imposição de barreiras às empresas chinesas de um modo geral, quer dizer, de modo que elas não consigam se integrar à cadeia global de produção, né? Estou falando de semicondutores em específico, né? De microchips, pode não ser efetiva a essa altura, né? O que a gente viu é que já se desenvolveu, assim, há uma busca por essa independência, né? É o que você colocou, a China ela reage, né? Mas ela, de qualquer forma, ela também não está se sentindo nada confortável, nada bem com essas provocações que a gente viu durante o governo Trump, né? Então, ela também tem estratégia, ela também muda, ela também devolve uma resposta também que ajuda a escalar esse conflito, né? Então, você concorda com esses desafios? Ou seja, em que medida que isso se torna completamente diferente de outras ameaças, né, ou de outros atores aí que já foram ameaças ou tidas como ameaças para os Estados Unidos, para a política de segurança dos Estados Unidos? Muito, muito bem lembrado esse ponto, Neuza, porque se nós lembramos lá, justamente para mostrar a diferença da analogia, né? Lá, o que foi o começo do governo Reagan nos Estados Unidos, né? Ele aumentou fortemente a retórica, os gastos militares e o perfil do desafio militar em relação à União Soviética, forçando a União Soviética a aumentar muito os seus gastos militares, inclusive por meio de uma aliança na época dos Estados Unidos com a China, que colocou a União Soviética diante do dilema de ter que enfrentar, digamos, outras duas grandes potências simultaneamente. Os Estados Unidos não têm condições hoje, por mais que eles ainda sejam a potência mais poderosa militarmente no planeta, eles não têm condições de coagir a China a se acomodar. Não tem mais como forçar um tratado de abertura dos portos, como no século XIX, e coagir. Por duas razões muito simples. Primeiro, porque a China se internacionalizou muito rapidamente nos últimos 40 anos e, sobretudo, nesse século XX, nessas 2 décadas agora, né, depois da entrada dela na Organização Mundial do Comércio. Como você disse, ela tem uma estratégia de investimentos, né, de participação em cadeias. Ela entrou primeiro em áreas que eram, digamos assim, de menor interesse e atratividade para o grande capital dos países capitalistas centrais, né, que eram regiões periféricas, a Ásia Central, a África, a própria América Latina abandonada. Então, ela foi criando, se não alianças militares nesse sentido tradicional da Guerra Fria, ela foi criando relacionamentos que tornam muito difícil que esses países vejam a China simplesmente como um bicho-papão ou como uma ameaça, né? A ideia de que existe um imperialismo chinês na África simplesmente nos coaduna com a realidade em comparação com o que foi o imperialismo na África, né? A China não chega com canhoneiras impondo acordos e condições desvantajosas. Toda essa estratégia de ganha-ganha dela por meio da iniciativa do cinturão e da rota e dos investimentos e dos acordos,
ela torna mais difícil este adornamento que os Estados Unidos estão tentando fazer, tanto com a América Latina, com os europeus, mas também no Sudeste Asiático, por meio do quadro, né, da aliança com o Japão, Índia, Vietnã e Austrália, de tentar isolar a China, né? E militarmente ela também não pode ser coagida, porque, embora ela não tenha as mesmas capacidades militares que os Estados Unidos, em termos per capita nem econômicos, hoje o PIB per capita chinês é 15% do PIB per capita americano, né? Então, a China ela tem uma consciência muito grande das suas limitações ainda hoje. Se não se pode coagir, né, se pode aumentar a pressão, e aí vai depender de como é que o governo reage. O governo chinês não está também isento de cometer erros estratégicos, né? Por exemplo, uma das coisas que os Estados Unidos esperam que a China faça é que ela parta para um aumento muito grande agora dos gastos nucleares e do aumento das suas forças nucleares, que são muito inferiores às forças americanas, e por meio da pressão dos Estados Unidos dizendo que a China não vai conseguir manter uma capacidade de dissuasão nuclear, que a China seja obrigada a embarcar nesse tipo de gasto. Mesmo a modernização das forças armadas chinesas, quer dizer, nesse período desses 20 anos, a China desmobilizou uma parte das suas forças armadas, que é do tamanho das forças armadas brasileiras. Quer dizer, ela tem 200 mil soldados a menos nas suas forças armadas hoje do que ela tinha 20 anos atrás. Então, ela vai tentar não entrar numa corrida armamentista com os Estados Unidos, mas, ao mesmo tempo, continuar um processo de modernização das suas forças armadas que garantam que o seu território, que os seus interesses mais imediatos, ali tanto é que se chama de Mar do Sul da China ou Mar do Leste da China, né? Que nos seus mares, que corresponderiam, digamos assim, aos Estados Unidos se sentirem seguros no Caribe, né? A China vai tentar se sentir segura de que ela não vai poder ser coagida militarmente a fazer nada. É isso que está em disputa nesse momento. Isso passa também, como passou no desenvolvimento americano, por uma combinação de investimentos e de relação com a iniciativa privada que tem utilização dual nesse setor de alta tecnologia, né? Então, o fato de que a China hoje ela gasta 2,5% do PIB dela com pesquisa e desenvolvimento, né, e tem um gasto com ciência e tecnologia que claro que o Brasil, infelizmente, nesse período não é parâmetro de comparação, mas que é mais de 10 vezes, né, o gasto com ciência e tecnologia brasileiro, mostra que ela está, como você disse, tanto do ponto de vista interno, da mobilização das suas capacidades econômicas, políticas, de apoio popular, né, e militares também, quanto do ponto de vista da tentativa de não se deixar isolar no sistema internacional, muito ativa, né? Por isso que eu acho que, no limite, os Estados Unidos e a China vão ter que conversar em algum momento, vão ter que negociar as bases do seu convívio, assim como os Estados Unidos teve que negociar as bases do convívio dele com outros desafiantes estratégicos no passado. Eu não vejo, na grande estratégia chinesa, uma disposição de substituir os Estados Unidos como uma segunda, né, uma segunda Grã-Bretanha, um segundo Estados Unidos. Ela não tem essa disposição, em parte porque ela sabe que o mundo é grande e que os custos para governar o mundo são excessivos. Mas a China ela quer ser parte de uma solução de governança global, né? E ela tem enfatizado muito isso. O que a gente tem hoje como riscos, digamos assim, de degradação adicional das condições de segurança é porque isso afeta os cálculos econômicos dos países, né? Hoje a China é o principal parceiro comercial, inclusive da Europa, né? E é o principal parceiro comercial do Sudeste Asiático, é o principal parceiro comercial desses aliados americanos na região. Mas o caso da Austrália, que talvez não seja típico para esses outros países, porque tem laços já mais antigos, há uma contradição muito forte entre os interesses econômicos australianos e a pressão americana para que, do ponto de vista da segurança, ela rompa com a China, né? E me chama a atenção que ela tem sacrificado os seus interesses econômicos em prol da manutenção, do alinhamento automático com a política externa americana, seja no governo Trump, seja agora no governo Biden.
Então, aí a gente poderia ter tanto da parte de alguns desses atores que hoje, digamos, prefeririam manter boas relações com ambas as grandes potências, né, e não entrar nesse esquema de enrijecimento de alianças, esse é o caso do Brasil, da América Latina, tirando, né, os percalços desse governo que nós temos atualmente do governo Trump, né, daquele tipo de alinhamento automático, a maior parte dos países com alguma coisa na cabeça vão dizer, olha, eu prefiro não ter que tomar partido se a briga piorar. Mas os Estados Unidos vem forçando ativamente isso. Então, há um risco, na minha opinião, não por conta de um ataque cibernético, mas da possibilidade de se procurar uma desestabilização adicional no momento em que a China ainda não está suficientemente consolidada e forçar um conflito militar. Isso pode acontecer em Taiwan, por exemplo. Né? Tanto a China declara de que ela não fará guerra com Taiwan, a não ser que Taiwan resolva declarar independência, quanto a posição oficial dos Estados Unidos é que, a menos que a China ataque Taiwan, os Estados Unidos não vai se meter. Só que o Taiwan é dividido, tem dois partidos políticos, né, e assim como aconteceram essas coisas em Hong Kong, eventualmente uma escalada de uma crise em Taiwan pode levar a um tipo de confrontação militar que seria um sinal de clara, embora local, né, embora contida naquela região, de clara deterioração da situação global de segurança. Eu espero que a gente não passe por isso, né, mas é uma possibilidade de um conflito que está colocada, né, por conta do que você disse, tanto de interesses quanto das instituições também locais. Tá? A China não tem como aceitar uma independência de Taiwan, e se for forçado a isso, haverá uma guerra, independente dos custos humanos e econômicos disso, né? E isso talvez seja o catalisador de alguma tentativa de renovação, vai ser acompanhado de uma, digamos assim, de uma onda nacionalista muito mais forte, autoritária muito mais forte do que a gente viu nesses últimos anos. Mas eu não acho que isso esteja, digamos assim, escrito na pedra, né? Como você disse, depende das interações. Eu espero que tanto a realidade da pandemia, né, da necessidade de fazer a recuperação econômica, de lidar com os problemas reais da humanidade, né, que são os problemas da desigualdade crescente, da pobreza e da mudança climática, fale mais alto em termos da criação de espaços de diálogo e de relacionamento que vão, aos poucos, tornando esta retórica e este momento de confrontação mais predominantemente cooperativos. Eu posso estar excessivamente otimista também, mas eu prefiro pensar que isto é a nossa maior possibilidade de vivenciarmos essa transição global que está acontecendo nas próximas décadas, tanto do ponto de vista climático, quanto do ponto de vista da matriz energética, quanto do ponto de vista da tecnologia, né? Quanto do ponto de vista da demografia, uma transição global que é inédita na escala em que ela está acontecendo e que, pela primeira vez, pode significar uma transformação do sistema internacional, da sociedade mundial, por meios não violentos, né? Seria a primeira vez que a gente ia ter uma transição de liderança, digamos assim, por uma coisa que não é mais discutir quem é que vai ser a próxima grande potência, né? Mas por um outro tipo de liderança compartilhada e de governança desses problemas muito mais multilateral. Acho que essa tem que ser a aposta de todos os países e não ficar vendo para que lado que a coisa vai cair, tentando se alinhar automaticamente com um ou com o outro, né? Eu acho que seriam esses os pontos principais que levam a isso que você chamou de elementos de moderação dessa estratégia atual, que é de contenção e de competição estratégica da parte dos Estados Unidos. Muito bom, Marco. Essa, né, liderança compartilhada aí que você mencionou, a saber, né, porque a gente está vendo a política interna norte-americana, né, bastante dividida. A gente tem aí uma predominância dos democratas, mas ainda, né, isso não está confortável e tem a renovação, né, agora
meio de mandato, então do Biden, então ele pode eventualmente perder, enfim, a gente ainda não sabe. Mas, enfim, bom, esse é um tema que demandaria aqui um espaço bem maior, a gente vai terminando por aqui. É isso, pessoal. Por hoje é só. Eu só tenho a agradecer ao professor Marco Sepic e a todos que nos assistem. Como sempre, se vocês gostaram desta programação, deixem um like lá para a gente, compartilhe o vídeo e continue aqui com a gente, claro. A nossa próxima programação irá ao ar no dia 19 de agosto, então eu vou aqui deixar o vizinho para vocês, não deixe de assistir e até lá.